Boa noite, mais uma excelente noite de terça-feira, que a gente faz toda terça-feira às 20 horas. A gente tá aqui, Fabi e eu, ou as duas, para conversar sobre algum tema relevante no campo da orientação parental, trazer esclarecimento, trazer ciência, e ajudar vocês a entenderem, né, e a considerarem trabalhar com esse nicho, considerarem incluir todas esse olhar, né, na verdade, essas ferramentas, as técnicas, tudo que a gente discute aqui no atendimento de vocês, para vocês verem como que, de fato, isso muda o jogo. E hoje, eu não sei quantos de vocês estão sabendo, mas sem ser esse sábado agora, o próximo, então, no dia 6 de setembro, nós vamos ter um retiro de orientação parental na prática, que é um evento bem mão na massa, para vocês já saírem ferramentados aí para os primeiros atendimentos de vocês, né? Desde o primeiro contato com os pais até, enfim, o desenrolar e o planejamento da sessão. E esse evento vai acontecer no sábado, dia 6 de setembro. Ele é um evento que vai durar o dia todo, tá? Com discussão de caso clínico, com, né, vivência ali da prática do nosso método. Então, quem tiver interesse é só digitar, quem tiver interesse em participar, é só digitar aqui a palavra retiro para receber o link de inscrição. E por que eu tô explicando isso? Porque as próximas duas lives que a gente vai fazer, né, hoje e na próxima terça, as duas lives antes do evento, são lives em que a gente vai se propôs a fazer um aquecimento mesmo. Então, já pensando, né, no conteúdo do retiro, a gente vai, são lives que trazem, né, discussões que são interessantes para vocês chegarem aquecidos no evento. Chegarem mais nivelados, né, já poderem ir tirando as dúvidas de vocês, levantando questões, inclusive, para tirar a dúvida com a gente. E aí é bem importante vocês saberem, gente, que o retiro, ele tem vagas limitadas porque ele acontece no Zoom. Ele não é uma transmissão via YouTube. Quem está acostumado com os nossos eventos antigos, né, mais antigos, que a gente transmitia no YouTube, e aí, assim, mal a gente conseguia interagir com o chat, esse retiro não. Esse retiro, ele acontece dentro do Zoom. Então, as vagas são limitadas e vocês vão, mas em contrapartida, vocês vão ter um acesso muito mais pessoal, muito mais direto a gente, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos começar a aquecer. Hoje, o tema da nossa live é: por que os pais não aplicam o que você orienta e como a gente pode mudar isso? Então, antes da gente pensar, né, vamos sair, que eu quero convidar vocês, na verdade, para sair, vou até me ajeitar na cadeira agora, para sair desse lugar de queixa, de reclamação, para a gente construir aqui um raciocínio e para a gente já sair daqui com ferramentas para mudar esse cenário, tá? Então, quero começar falando com vocês a partir de agora. Se vocês acharem que o tema pode interessar a algum colega, encaminha, por gentileza, o link da live, porque a partir de agora a gente vai falar, então, por que os pais não seguem nada do que você fala, nada do que você orienta, tá? É claro, óbvio, que a gente, como tudo que a gente faz aqui, a gente não vai dar uma resposta rasa, mas é muito importante que vocês entendam que, sim, muitas vezes nós somos responsáveis por resolver a queixa que a gente está trazendo. Não é isso que a gente ensina para o nosso paciente? Então vamos trabalhar com essa ideia também. Então, quando vocês chegam muito queixosas, muito difícil trabalhar com os pais, é muito difícil atender criança e adolescente, porque a gente tem que lidar com os pais, e os pais não seguem nada do que a gente fala. Primeira coisa que eu fico me perguntando quando vocês trazem essa queixa, eu não tenho tanta intimidade, então eu guardo pra mim, mas eu fico me perguntando, como que será que este abençoado e esta abençoada, esse psicólogo e essa psicóloga estão fazendo orientações, né? Como é que eles estão conduzindo a conversa com esses pais? Porque a forma como eu falo, a maneira como eu... Primeiro, na verdade, um passo atrás. A maneira como eu compreendo o fenômeno da parentalidade vai afetar diretamente a maneira como eu lido com
aqueles seres humanos ali, pais e mães diante de mim, tá? Se eu compreendo o fenômeno com a complexidade que lhe é inerente, que a gente vem discutindo nas últimas lives, eu já olho com um olhar muito mais empático, muito mais acolhedor, muito menos julgador. Se eu não tenho esse olhar para a complexidade do fenômeno, se eu não estudo parentalidade do ponto de vista da ciência, eu não sei nem como é que vocês se apresentam diante dos pais. Muito provavelmente a partir influenciados pelas crenças de vocês, pelas percepções subjetivas de vocês, pelo achismo. Então, assim, o que é ser pai e ser mãe? O que é? Se a gente não tem uma definição, se a gente não trabalha a partir de uma definição do fenômeno, do conceito, a gente trabalha, então, a partir de qualquer coisa. Me desculpa, gente, mas assim, é 0,1, é bem... Aqui não tem muita margem para flexibilização, tá? Se eu não trabalho a partir de um conceito, ainda que outras pessoas tenham apresentado outras formas de ver aquele fenômeno, né? Eu preciso escolher uma, ou mais de uma que se complementem e trabalhar a partir delas. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou trabalhando de forma improvisada e eu estou trabalhando a partir do achismo das minhas próprias crenças, que é bem mais grave, sobre parentalidade ideal. E é a primeira coisa que faz com que vocês não tenham sucesso, né, ou que não tenham adesão em relação ao que os pais ao que vocês estão falando com os pais, tá? Um dos motivos pode ser a postura clínica mesmo de vocês. Como vocês se posicionam, como vocês enxergam, a visão que vocês têm sobre o que é ser pai e o que é ser mãe. Quem tiver bastante coragem, pode compartilhar aqui comigo. Se você usa, né? Se você tem uma visão aí mais embasada, mais científica do fenômeno, ou se você realmente vem trabalhando a partir de uma percepção, compartilhando aí a representação social do que é ser pai ou ser mãe. Isso muda o jogo, tá? Porque, como eu falei, isso vai determinar se eu vou ser mais ou menos empática, mais ou menos julgadora ali, recebendo esses pais. E por que isso muda? Por que isso faz diferença? Porque a minha postura clínica vai ajudá-los ou não a se abrirem, vai ajudá-los ou não a se vincular, vai ajudá-los ou não a me reconhecer, a te reconhecer como parte da solução ou te definir como parte do problema. Eu já perdi as contas de quantas vezes os pais chegam pra mim falando que as psicólogas dos seus filhos são parte do problema e não parte da solução. Que coisas muito simples e muito óbvias que eu falei com elas nunca nem, assim, básicas sobre desenvolvimento infantil, coisa assim, coisa do Google, entendeu? Que elas não me chamaram para compartilhar ou para dividir ou para perguntar sobre como eles se sentem no exercício da função parental. Porque como eles se sentem, o que eles pensam, por mais bizarro que você acha que seja, é o que vai influenciar no dia a dia daquela criança. Porque aquela criança vai voltar para casa com aqueles pais. Ele não passou a ser seu filho. Logo, ele vai voltar para casa com aqueles pais. Então, a gente precisa recebê-los de uma maneira que eles consigam compreender que a gente está do lado, que a gente faz parte da solução. Ainda que, eventualmente, a gente vá... eventualmente não, às vezes bastante, dependendo do caso. Mesmo que a gente vá, em alguns momentos, fazer uma confrontação empática, a gente vá apontar ali alguma disfuncionalidade muito gritante, ainda assim, eles só vão nos ouvir, ou eles vão resistir menos às nossas orientações, se eles entenderem, desde o primeiro contato, que você é parte da solução e não parte do problema, tá? Isso aí faz muita diferença. Então, vocês nem sabem, talvez, mas vocês estão perdendo, às vezes, pacientes por aí. Além de não estar produzindo resultado concreto ali para o dia a dia das famílias, né, trazendo leveza para as relações, vocês podem realmente estar enterrando a carreira de vocês, tá, gente? Eu não tô exagerando, não. Porque é meio bizarro, assim, porque eu não posso gravar. Eu tenho vontade de levar isso para fazer pesquisa, né? Mas não dá pra gravar. A quantidade de pessoas que chegam pra mim e falam isso.
né? A psicóloga do meu filho é parte do problema. E eu não consigo falar com ela. Ela não me dá um... Eu falo e ela diz que vai ver, que vai trabalhar com ele. Gente, que frase é essa que vocês usam, pelo amor de Deus? Eu espero que vocês não usem. Ah, eu vou... Os pais trazem uma demanda. Ah, eu vou... Pode deixar que eu vou trabalhar com ele essa questão. O que fica subentendido para esses pais? Que o seu papel é pegar a reclamação deles e levar para o setting terapêutico para... O que é exatamente trabalhar isso com a criança? O que significa isso? Trabalhar... Vocês concordam comigo que trabalhar é uma palavra muito ampla? É uma palavra muito ampla. Eu vou trabalhar aqui o conteúdo do meu Instagram. Eu posso fazer... Eu posso só escrever um texto. Eu posso escrever o texto e fazer a arte. Eu posso escrever o texto e fazer a arte, postar e fazer uns stories que tem a ver com tudo isso que eu fiz. Ou seja, trabalhar o conteúdo do meu Instagram pode ser muita coisa. Tá? Hoje eu vou passar o dia trabalhando na minha dissertação de mestrado. Eu posso só ler artigo, eu posso ler artigo e fazer fichamento, eu posso ler artigo e fazer fichamento, escrever 3 parágrafos da dissertação, eu posso fazer só uma revisão, eu posso só trocar uma ideia com o meu orientador. Então eu vou passar o dia trabalhando. Então assim, eu vou trabalhar com a criança, não diz absolutamente nada para os pais e honestamente não diz nem para mim. Eu morro de medo. Aí eu vou trabalhar essa questão com ele. Trabalhar como? Com que metodologia? Para chegar em qual resultado? A partir de que critérios clínicos? Porque quando os pais eles vêm me trazer uma queixa a respeito dos filhos ou pedir para que eu leve uma determinada temática para a sessão, eu brinco que eles se arrependem de me pedir. No bom sentido. Por quê? Porque se for algo que eu consiga conduzir pelo WhatsApp, eu já faço. Se não, eu marco uma sessão. Falo, tá, vem para uma sessão pra gente conversar sobre isso, que eu quero entender melhor o que eles se arrependem. Mas eu tô colocando entre aspas, porque de fato eles não se arrependem. Eles gostam. Eu falo, não, vem entender. Então, peraí, vem cá. Você tá querendo que eu traga essa questão? Essa questão é uma questão que ele não me trouxe, que a criança não me trouxe, que o adolescente não me trouxe. Deixa eu entender, então, por que tá sendo uma questão pra vocês. Porque não me parece ser uma questão pra criança. Qual é a percepção de vocês? Como é que vocês estão sofrendo com isso? Como é que vocês estão reagindo a esse comportamento no dia a dia? E aí eu decido, junto com os pais, como eu vou fazer essa abordagem da criança e do adolescente. Pactuando com eles. Combinados, inclusive. Pactuando com eles como que a gente junto vai conduzir aquela sessão. E lembrando que eu não tô a serviço deles. Ou que eu não posso substituir esse lugar que eles ocupam de educar, de transmitir valores. Então parem de dar essas respostas super vagas para os pais, porque isso é mais um motivo para quando você realmente precisa chamá-los para dar uma orientação decente, eles não vão te ouvir. Ah, porque essa psicóloga não... Cara, quando eu mais preciso dela, ela me dá umas respostas evasivas do tipo, estou trabalhando esse tema com ele. Mas tá trabalhando o quê? Como? Quando? Com qual objetivo terapêutico? E eles não vão aplicar. Eles não vão aplicar nada que você falar. Se eles aplicarem, eles vão dizer que não funcionou, porque eles já estão com ranço de você. Você precisa entender isso. Muito possivelmente, se você tá com ranço deles, provavelmente eles também estão com ranço de vocês. E aí, gente, sinceramente, a relação terapêutica já foi pro brejo, o engajamento deles já foi pro brejo, e o resultado com essa criança, se você podia aí atingir um resultado de, sei lá, se a gente pudesse mensurar de 70% na melhora aí da frequência, da intensidade do comportamento da criança, caiu. Essa taxa já caiu bastante, tá? E isso a gente tem evidência na literatura, inclusive, né? De que quando a gente não tem o engajamento dos pais, os resultados, né, práticos ali de transformação para a própria criança, o processo ele fica mais emperrado. E aí vocês ficam com essa sensação de estar falhando, de estar perdendo tempo, de estar sendo desrespeitado, quando na verdade vocês não aprenderam a construir um relacionamento. Você, repito, falo isso em, sei lá, 300 mil lives ao longo do ano, qualquer lugar que eu estiver falando, numa festa, sei lá, gente, se vocês me encontrarem num cafezinho, provavelmente vocês vão me ouvir falar uma frase parecida com essa, tá? Nesse sentido eu sou bem repetitiva. Parem de partir do princípio que você está diante, quando os pais levam os filhos para vocês atenderem, que vocês estão diante de pessoas
absolutamente perfeitas e competentes no exercício da função parental. Ou totalmente prontos. Parem. Isso é uma falácia, isso é uma crença, sei lá de onde que vocês tiraram. Porque o que a gente tem de evidência é: a parentalidade é uma experiência subjetiva, processual e dinâmica. Portanto, ela acontece durante. Tanto que a gente fala em processo de reparentalização. Desculpe, processo de parentalização. A gente discute parentalidade como um fenômeno, mas quando a gente vai para estudar de fato ali as ocorrências dentro desse período, a gente fala em processo de parentalização. Ou seja, começa, inclusive no momento que é anterior ao nascimento ou à chegada da criança para a função, para o cuidado, tá? Ela começa lá na minha experiência de filiação e no que transgeracionalmente esses meus pais, né, herdaram, ou esses meus tios, quem estava ali na função do cuidado, né? O que a sociedade diz que é ser pai e ser mãe, então as narrativas, os discursos sobre isso, tudo isso me atravessa. Então, meu processo de parentalização, seu processo de parentalização, o processo de parentalização das pessoas que estão diante de vocês, ele começou muito antes da chegada da criança. E ele vai se construindo durante o processo de desenvolvimento da criança. Porque os desafios não são os mesmos, as crianças não são as mesmas, e a sociedade não é a mesma. Então, na aula passada, na aula que a gente deu para os alunos e ex-alunos, na quinta-feira passada, a gente, por exemplo, estava discutindo a diferença, né, gritante ali, em termos de contexto histórico, que os nossos pais nos criaram e que agora a gente está criando os nossos filhos. Então, por exemplo, quando a gente fala de monitoramento na adolescência, o monitoramento que era necessário na minha e na sua adolescência é completamente diferente do monitoramento que se faz necessário agora, para quem está entrando na adolescência agora, com smartphone, cyberbullying, e muitas outras, e dark web e muitas outras coisas, tá? Então, assim, é diferente. É diferente. Portanto, o processo de parentalização da minha mãe não dá nem pra eu comparar com o meu. E não dá nem pra eu me basear tanto nos referenciais dela. E por isso, muitas vezes, eu fico tão perdida. Ou eu reproduzo de uma forma muito rígida aquilo que eu aprendi, e aí também não funciona, porque o momento histórico é outro, essa criança é outra, eu também não sou minha mãe. Ou eu fico muito perdida, porque se eu tiro o referencial da minha experiência de filiação, também o que eu coloco no lugar? Acabei de receber agora, nesse minuto, antes de entrar na live com vocês, um pai me mandou uma mensagem falando assim, pedindo, né, explicações para entender melhor como é que funcionava o meu trabalho, e depois falando assim, mas eu quero esse trabalho, eu tenho um bom relacionamento com a minha filha, mas eu gostaria de uma orientação, ele é separado, né, da mãe, enfim, mas eu gostaria de uma orientação porque eu quero fazer tudo certo. Então, existe uma demanda que não é só uma demanda, quer dizer, não é só, né? Não é simplesmente uma demanda, vocês não vão receber só demandas relacionadas ao comportamento da criança. Vocês vão receber esse tipo de demanda, de um sofrimento psíquico que vem dessa experiência subjetiva, desse processo de parentalização, quando eu me deparo com a ausência de validação, quando eu me reparo com a ausência de referencial, quando eu me deparo com o não saber como lidar com um desafio que nunca, outrora, em tempo algum, me foi apresentado. Porque o desafio da parentalidade, ele não foi apresentado a nenhum de nós antes dessa experiência efetivamente acontecer. O nível de responsabilidade, de carga mental, de responsabilidade jurídica, de responsabilidade afetiva, de demanda cognitiva. Em nenhuma outra experiência, por mais que eu tenha um trabalho estressante, por mais que eu tenha um relacionamento afetivo complicado, em nenhuma outra relação ou em nenhuma outra experiência subjetiva eu vou viver exatamente essas demandas. Então, esse processo de parentalização, ele requer sim um cuidado especializado. Não é pra gente tutelar. Então, você tá me dizendo, Fabrícia, que todos os pais precisam de orientação parental? Não. Precisam de psicoterapia? Não necessariamente. Mas a gente precisa reconhecer o sofrimento que pode advir
dessa experiência subjetiva e estar prontos para lidar com eles. O que significa que, se um pai vem trazer um filho para psicoterapia, uma mãe vem trazer um filho para psicoterapia, para de achar, primeiro, para de achar que ele tá pronto, que ele veio ali pronto e que, tipo assim, ele tá ótimo, não tá sofrendo, não tem nada. É uma pessoa perfeita. Em todos os sentidos, né? Uma saúde mental super equilibrada, uma vida super... fazendo escolhas super conscientes, não tem ali nenhum trauma, nenhum nada. Tá ótima aquela pessoa. E ela só tá despejando o problema dela em cima de você. Para com isso, gente. Para com isso. Aí já, seriamente, dá até coceira quando vocês começam a falar esse papo pra perto de mim. Vocês, eu tô falando vocês genérico, tá? Porque eu acho que a maioria de vocês que seguem a gente não pensa assim. Mas, assim, quando eu escuto os psicólogos trazendo isso, assim. Ai, nossa, é muito difícil trabalhar com os pais porque eles só querem jogar o problema em cima da gente. É muito difícil trabalhar com os pais. Aí sabe qual é a minha vontade? Eu falar assim, é muito difícil procurar ajuda de um psicólogo que não sabe o que tá fazendo. Pronto, falei, né? Pronto, falei e saí da live. Tipo, joguei e fui embora. Sim, é muito difícil, deve ser muito difícil. E buscar acolhimento com um profissional que não tem noção de como conduzir a escuta pro meu sofrimento. Deve ser horrível. Tipo, me dá vontade, mas eu não falo isso não, tá? Porque eu sou ainda tenho algum filtro, gente. Eu não sei se com 70 anos eu vou ter muito filtro, não. Os 43 ainda tá rolando. A Lívia falou, perfeito, me vi muito na posição de compreender que crianças estão em construção e que não devem ser exigidas. E me esqueci que adultos também se constroem. Perfeito! Esse é o ponto, Lívia. Hoje, Lívia, você não tem noção da chave que virou pra você agora. Você não tem noção. Você não tem noção do mundo de oportunidades, do quanto que vai mudar, né, a qualidade daquilo que você oferece ali pros teus pacientes. Porque a mesma lógica é empática. O que a gente vai fazer de diferente, óbvio, e aí a gente tem que também fazer esse recorte, que ambos estão ali em construção. Então, aquela pessoinha em desenvolvimento e aquele adulto no processo de parentalização. No entanto, tem alguém que é mais responsável. Tem alguém que já tem um cérebro maduro. Tem alguém que tem de fato o poder e a responsabilidade de promover alguma transformação. Que são esses adultos. E aí a gente vai estar ali para trabalhar com eles. Para desenvolver habilidades que eles não têm. Não dá para esperar que, por exemplo, uma mãe com um transtorno de ansiedade, ela seja absurdamente zen e que ela seja toda trabalhada na disciplina positiva. É muito difícil um pai deprimido, e eu tô acompanhando um pai assim, que ele, em muitos momentos, ele foi negligente. Mas quando eu olho pra negligência, se eu olhar só pra negligência dele, eu classifico ele como, lá no estilo parental, negligente, chamo conselho tutelar, não é verdade? Chamo conselho tutelar e acabo com a vida dessa família. Ou eu vou olhar para essa negligência para entender se ela é causa ou consequência. Se ela é efeito de algo, né? Se ela é a ponta do iceberg de algo maior e mais complexo. E ao desenrolar esse novelo, a gente chegou num quadro depressivo grave, que tá com acompanhamento psiquiátrico. E aí é muito interessante porque esse pai supostamente negligente que chegou pra mim, ele tá num processo um processo crescente, né, de transformação pessoal que está permitindo que ele esteja na função do cuidado de uma forma muito mais responsável do que quando ele não tinha o suporte medicamentoso, do que quando ele não tinha o suporte terapêutico, né? E aí ele tá reconhecendo onde é que ele falhou, reconhecendo quais são as limitações dele e pensando como que ele pode dar conta disso sem negligenciar o cuidado, tá? Então, quando eu tô até diante de um pai, de uma mãe supostamente negligente, a gente precisa fazer um trabalho de diagnóstico diferencial, por exemplo. Né? Dentro da nossa formação e no nosso guia de raciocínio clínico, a gente tem ali um conjunto de ferramentas que nos ajudam a fazer a formulação de caso, nos ajudam a investigar e planejar as intervenções, e uma delas é exatamente essa avaliação de risco psíquico e o diagnóstico diferencial. Por quê? Para eu entender tudo que está afetando
Tudo que não tá deixando esse pai e essa mãe serem bons pais e boas mães. Por que eles acham que eu que vou dar conta? Tudo bem, mesmo que eles cheguem pra mim falando, ó, não aguento mais, toma aqui essa criança, dá teu jeito. O que esse não aguento mais tá falando? Deles. Da capacidade deles. Da percepção de autoeficácia deles no exercício da função materna e da função paterna. Não adianta e não vai ser resolutivo eu criticá-los por essa postura. Não vai ser resolutivo, você não vai resolver nada. E o seu trabalho com a criança também não vai muito pra frente. O que vai ser resolutivo, o que pode, na verdade, ser resolutivo, então tá bom, então me fala aqui o que é não aguento mais, né? O que é esse já tentei de tudo pra vocês? O que é isso tudo? Esse tudo pode ser, gente, o meu tudo, como psicóloga, como orientadora parental, como alguém que tá dia e noite estudando o fenômeno da parentalidade, o meu tudo é coisa pra caramba. É uma caixa de ferramenta enorme. O tudo do coleguinha, eu não sei. Eu já tentei de tudo, pode ser 2 estratégias educacionais, 3, 1. Só que esses pais precisam de tempo para essa escuta especializada e eles precisam de um profissional realmente interessado em escutá-los e fazer todos esses recortes. A Sandra trouxe... A Sandra é nossa aluna. Ela falou, quando eu ouvi essa fala, que não dá para trabalhar com crianças, pois os problemas estão nos pais, fui buscar ajuda para ajudar os pais. Por isso estou aqui. Perfeita. Perfeita sem defeitos. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive, que eu tive a oportunidade de dar supervisão individual para Sandra e ela está fazendo um trabalho incrível, um raciocínio clínico super bem desenvolvido, né? E aí a gente vê a diferença. A gente vê a diferença, porque só o caso cabeludo que a Sandra tá pegando, né? Pelo menos o que ela trouxe para supervisão. Um atrás do outro, assim, né? Só melhora o nível de complexidade, né? Só aumenta o nível de complexidade. Por quê? Porque melhora os resultados, porque eu gero resultado. E aí, é isso. As pessoas... Uma pessoa me procurou hoje falando assim, eu tava procurando na internet psicóloga com experiência em trabalhar o relacionamento entre pais e filhos. Eu achei sensacional, porque a pessoa digitou o negócio. Ela teve consciência do que muito profissional de saúde mental não tá tendo. De que é necessário um olhar para o vínculo. E um olhar não culpabilizante para o vínculo, para a qualidade do vínculo. Eu preciso entender, né? Eu preciso construir uma escuta e uma prática clínica em que eu consiga avaliar a qualidade do vínculo e quando eu detectar que não é uma qualidade, né? Que não faz tanta qualidade assim, que tá disfuncional, que a gente tem muita vulnerabilidade, eu saber como mexer nisso aí sem necessariamente cair nesse lugar comum, né, de que os pais não fazem porque não querem, os pais são preguiçosos. Sabe? Essas frases que a gente fica reproduzindo, que a gente leu em algum lugar, leu no Instagram, leu uma máxima em algum livro de autoajuda, né? Tipo, na sociedade moderna os pais não têm mais tempo para os filhos. Então, joga tudo nessa conta, nesse lugar comum, nessa vala comum dessas frases repetidas. Não, gente, cada caso é um caso. E cada caso merece ser olhado, avaliado, formulado, tá? Por um profissional que tenha competências de raciocínio clínico. E competências de raciocínio clínico não só em relação à infância, adolescência, mas competências de raciocínio clínico em relação à parentalidade. É por isso que a Fabiana e eu estamos aqui nessa militância nas redes sociais de 5 anos, né? No offline há mais tempo, mas nas redes sociais de 5 anos. Tentando trazer essa conversa, ter essa conversa de adulto com vocês, sabe? Essa conversa de psi para psi, de colega para colega. Eu acho inaceitável. Eu acho inaceitável que, por exemplo, acho até que eu vou fazer um post, o que eu acho inaceitável, o que eu não aguento, o que me faz arrancar os meus cabelos. Psicólogo que nunca chama os pais pra nada. Ou só chama os pais pra dar a tal da devolutiva. Seja lá o que isso for na cabeça de cada um. Profissional que chama os pais pro primeiro atendimento e não tá planejado pra esse primeiro atendimento. Tipo assim, não, eu vou escutar a demanda. Solta. De uma forma solta e aleatória. Gente, sério. Eu quero sair correndo. Eu quero muito sair correndo quando eu vejo esse tipo de coisa ou quando os pais vêm relatando esse tipo de coisa
pra mim, porque eles acabam passando por vários profissionais, né? Muitas vezes se frustrando e tendo uma visão muito ruim do processo da psicoterapia, como alguma coisa que não funciona, alguma coisa que não adianta. Hoje mesmo eu comecei uma orientação parental com uma mãe que eu falei assim, ela tá em psicoterapia? A menina precisa estar. Ela está em psicoterapia? Assim, a gente já desistiu. E aí é muito, muito doido isso, né? Porque eles estão procurando, desculpa, eles estão procurando a minha orientação, porque eles não acreditam, né? Ou seja, eles estão procurando orientação pra eles, porque eles não acreditam mais na possibilidade de ter um profissional de psicologia que ajude a filha. Quando, na verdade, eu preciso das duas coisas. E aí eu tive que fazer todo um trabalho ali, né, cuidadoso, de reflexão, de sensibilização, pra essa família topar de novo uma tentativa com uma profissional, tá? É por isso que a gente tem o nosso time APP, o nosso mapa de orientadores parentais certificados pelo método APP, porque daí fica muito mais fácil pra gente fazer, pra mim, por exemplo, pra eu fazer essa indicação. Porque com certeza eu só vou indicar alguém do mapa. Com certeza eu só vou indicar algum aluno ou ex-aluno. Gente, assim, desculpem, amo vocês, não sei, não conheço o trabalho de vocês, né, de quem nunca foi nosso aluno, mas assim, não tá dando pra arriscar, né, não sei vocês, mas do lado de cá não tá dando pra arriscar. Quando a gente indica alguém, eu tenho muita clareza disso, por isso eu fico tão feliz quando alguém me indica. Porque quando eu indico alguém, eu tô dividindo com essa pessoa a minha credibilidade. Por isso eu não indico qualquer pessoa. Quando eu indico alguém, eu falo, vai em tal médico, vai, assim, e a pessoa vai, é porque ela confia em mim, eu tenho uma credibilidade no mercado, a Fabiana tem uma credibilidade aqui no universo da orientação parental, a gente tem uma credibilidade. Então, quando a gente indica alguém, a gente está dividindo a nossa credibilidade e a nossa história com essa pessoa, né? E vice-versa. Então, quando eu tenho alguém muito bacana que me indica, eu falo, nossa, que delícia que essa pessoa me indicou, né? Não tô me sentindo honrada que essa pessoa me indicou, porque ela dividiu a competência dela, ela dividiu a fama, né? Entre aspas, assim, dela comigo na hora que ela me indica. Daí, quando as pessoas chegam pra mim, nossa, eu sou você a indicação da fulana, da ciclana, do beltrano, que me fez excelentes referências. Nossa, eu tenho compromisso de oferecer também um serviço de excelência. A Clarice tá dizendo que eu indico mesmo, indico, porque a Clarice tá atendendo agora a filha da minha paciente. Eu indico mesmo, gente. Não é? Não é? Indicar alguém é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Pra mim, eu levo isso muito a sério. Tanto que eu sou conhecida pelos meus amigos como... Antigamente, vocês são jovens, mas eu não sou. Lembram que antigamente tinha aquele livrinho do plano de saúde? Agora não, é tudo online, aplicativo, não sei o quê. Mas tinha o livrinho do plano de saúde, né? Então, os meus amigos mais que me conhecem de longa data, eles me chamam, eles falam que eu sou o livrinho da Unimed, assim, ficam me zoando. O livrinho, o livrinho da Unimed. Porque eles sabem que eu vou ter uma indicação certeira para qualquer especialista que eles possam imaginar, porque eu sou muito exigente. Pra mim é isso, pra mim eu tô emprestando meu nome junto. Então, sabe? E todas as vezes que eu emprestei meu nome pra pessoas que eu não conhecia, que eu não conhecia a trajetória e que eu não entendia de onde estava vindo a formação, eu me arrependi, tá? Então hoje, com todo respeito a quem não é nosso aluno, não foi nosso aluno, mas que a gente gostaria muito que fosse, hoje eu só indico realmente o time APP por entender que tem essa visão diferenciada, que vai conduzir uma escuta de forma interessada e de forma a garantir a adesão desses pais ao processo, tá? Se perguntem honestamente, não precisam me responder, mas perguntem honestamente se a resistência dos pais, as orientações de vocês, realmente é só responsabilidade deles. Ou se tem algo aí na condução do trabalho, no método, né, na tua escuta, que pode estar aí equivocada, tá? Então, tem uma outra coisa que atrapalha muito, que gera muito a resistência dos pais, que é o que eu gosto de chamar de um tom de professora. Vocês adoram, de vez em quando, vocês adoram dar aula, gente. Para os pais, assim, uma pressa para ensinar logo aquilo, né? Uma pressa para mostrar serviço, sabe? Uma pressa para, olha, não, mas faz isso, faz aquilo, é sono, é não sei o quê. Então, não, faz isso, TDAH, e só fala do TDAH da criança, só fala do TDAH, de como que maneja o TDAH, de como que organiza a rotina,
Gente, pelo amor de Deus, né, assim. Esse tom, assim, Por isso que eu nem gosto tanto da palavra, embora essa palavra seja uma palavra muito positiva, né, com um sentido muito interessante, a ideia de um educador, mas eu não gosto de dizer, eu nunca gostei de dizer que eu sou educadora parental, porque eu não quero os pais nesse lugar, de aprendizes e eu de professora. Eu quero os pais naquele lugar lá que eu falei pra vocês no início da live, de contar comigo como parte da rede de apoio técnico deles, né, pro exercício da função parental, como uma figura o meu trabalho como um suporte ao exercício da função parental, e que eles me percebam como parte da solução, mas também se percebam como parte da solução. A solução é construída, né? Se eles querem uma dinâmica mais leve, um relacionamento mais leve, um filho mais tranquilo, sintomas controlados, né, sob controle, eles precisam fazer a parte deles. E eu vou estar aqui oferecendo aquilo que, viabilizando ou as competências, ou as ferramentas, ou as estratégias que eles ainda não desenvolveram. Tá? Então é muito importante que você saia desse lugar de sermão. Eu falei na última live isso, não vou repetir, mas basicamente sermão não resolve problema, senão a gente não tinha mais problema no mundo. Quando você mostra essa pressa muito grande de ensinar, quando você vem um tom de professora, isso é o oposto de uma escutativa. A gente fala tanto de escutativa, mas vocês sabem o que é escutativa? Na boa, assim. Se perguntem isso. Não precisa responder não, mas se perguntem isso. Você sabe o que é escutativa? Já estudou sobre esse conceito de escutativa? Escutativa é uma escuta interessada. Genuinamente interessada. Em compreender, em ampliar ali a demanda do sujeito. Interessada em compreender os condicionantes daquilo que ele está trazendo e não em achar uma resposta. A escutativa, ela não é diagnóstica num primeiro momento. A gente vai formular as hipóteses depois, tá? Mas a escutativa, ela não é diagnóstica no primeiro. Eu não quero resposta no primeiro momento com esses pais. Eu quero abrir, eu quero entender. Da onde que tá vindo aquilo que não tá funcionando. Da onde que tá vindo a agressividade, a desregulação, a necessidade de usar a violência como estratégia educacional. De onde é que vem isso? Porque é entendendo de onde vem que eu posso começar a propor modificações, alterações, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? E muitos profissionais, a Cleice tá falando, e muitos profissionais se colocam no papel de detentor do saber. Às vezes os pais nem entendem, exatamente, às vezes os pais nem entendem o que estão ouvindo. É uma necessidade de ficar dando sermão e chamando isso de psicoeducação. Gente, não. Quem já ouviu a gente falar de psicoeducação, inclusive no retiro a gente vai falar, né? A psicoeducação para nós, ela tá dentro de um conjunto de 5 níveis de intervenção, pelo menos, que a gente precisa ter dentro de um processo de orientação de pais. E a psicoeducação, ela tá lá no meio como um desses níveis. E ela precisa estar muito relacionada ao problema apresentado. Por que vocês acham que vocês têm... É muito curioso, né? Porque às vezes vocês chegam... Quem tá começando, e eu não tô falando num tom... Eu sou passional. Mas quem me conhece sabe que eu sou... Eu não falo isso pra julgar vocês não, tá, gente? É muito pelo contrário, é pra dar aquela sacudida e trazer vocês pro lado de cá. Dá força. Me chama a atenção, né? Quando eu tenho, às vezes, primeiros contatos com quem tá começando a estudar parentalidade, ou quando vocês vêm trocar uma ideia com a gente, por aqui, pelo direct, e vocês trazem essa... Como é que eu posso dizer? Às vezes até uma certa ingenuidade ali, né? Nesse contato, nesse primeiro contato, e aí vocês falam, ai, mas o que você acha? Eu vou atender os pais de uma criança de 3 anos. Você acha que eu tenho que explicar sobre o funcionamento do cérebro de uma criança de 3 anos? Você acha que eu tenho que entender melhor sobre isso, sobre aquilo, né? Explicar sobre... Gente, quem vai trazer para vocês a necessidade de psicoeducação, ela não é... A necessidade de psicoeducação, ela não é dada a priori. Ela é dada no processo. Quando vocês acham que ela é dada a priori, isso também gera resistência. Isso faz com que os pais entrem por aqui e saiam por aqui. Porque você tá falando de uma coisa que eu não quero ouvir, eu não preciso. Ou eu sinto que eu não preciso ouvir. Ou eu não entendi
Ainda não reconheci que eu preciso daquilo. Então não adianta. Não adianta você vir com uma informação que eu ainda não reconheci que eu preciso. Primeiro, a gente tem que ir lá, né? Quem é nosso aluno, quem já acompanhou nossos eventos gratuitos em que a gente fala dos 5 níveis. O que você tem que fazer primeiro? Acolher, sensibilizar, e aí só depois você vai conseguir psicoeducar. Porque daí essa pessoa vai agora estar minimamente disposta a ouvir o que você tem a dizer. Se você quer psicoeducar no primeiro atendimento, ó, vai embora. Tá? Vai embora. Porque ele simplesmente, não é porque você não é importante, porque ele não tá dando ideia, né? Porque ele não reconhece o valor do seu trabalho. Não é nada disso, é só porque ele ainda não percebeu a necessidade de ter aquela informação. Ou ele nem sabe o que fazer com ela. Ele, aquele pai, aquela mãe, eles nem sabem o que fazer com essa informação. E aí, assim, aquela informação vai bater e vai voltar. Às vezes eles não entendem a palavra que você usou. Vocês ficam falando de parentalidade consciente, de disciplina positiva, corregular. Gente, o povo agora adora falar de corregulação. É um conceito, tá? Mas como é que eu passo isso para os pais? Eu tenho que ficar dando aulinha de corregulação? Não preciso dar aulinha de corregulação. Eu posso avaliar o nível de regulação, avaliar se eles estão sendo ou não suporte para corregular essa criança, sem dizer nada para eles. E se eu perceber que esse é o problema, a gente vai trabalhar, por exemplo, fazendo perguntas reflexivas, coisas que vocês vão aprender lá no retiro também. Perguntas reflexivas, por exemplo. Como é que você lida? Quando você... O que você faz? O que acontece? O que o fulaninho ou a fulaninha faz que te deixa com muita raiva? Tá, e você consegue identificar essa raiva, identificar que você tá sendo, que você tá ficando mais enfurecido, ou quando você se percebe, você já gritou, já bateu, já tomou ali alguma decisão não tão positiva para lidar com a situação. Enfim, eu tô falando de regulação, eu tô promovendo autoconhecimento, em alguma medida eu tô psicoeducando, eu tô promovendo algo que a gente está preparando, inclusive, para os nossos alunos uma aula sobre isso. Eu tô promovendo algo que se chama letramento emocional. Lembra do que antes que eu falei no início da live? Não vamos partir do pressuposto de que todos os pais que estão diante de vocês estão super letrados emocionalmente. O que é uma pessoa letrada emocionalmente? É a mesma coisa que uma pessoa letrada do ponto de vista da linguagem, né? É aquela pessoa que consegue circular bem no universo das emoções, ou seja, eu consigo reconhecer que eu tô incomodada com alguma coisa, que tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu consigo nomear isso que tá acontecendo comigo. E depois de nomear, eu consigo escolher como escoar aquela emoção, ou o que fazer com essa emoção. Consigo fazer uma escolha funcional e saudável para lidar com aquilo que tá me desorganizando de alguma forma, tá? Isso é o que a gente, sei lá, falando em 3 linhas, em 30 segundos, o que seria um letramento emocional. Esse é um trabalho clínico, tá? Fiquem tranquilos, galera do time OPP vai ter essa aula em algum momento. Estou estudando loucamente sobre isso, porque eu tenho trabalhado muito isso está presente em quase todos os meus atendimentos com as famílias, que é esse processo de letramento emocional. Então não adianta eu ficar ali psicoeducando sobre regulação, corregulação, se essas pessoas não são nem letradas emocionalmente. É como se eu estivesse tentando ensinar equação de 2º grau para quem não aprendeu a somar. Concordo? Se eu for ficar falando de regulação emocional com quem nem letrado, quem não consegue nem nomear, nem perceber, porque tem pais que não conseguem nem perceber que a emoção tá escalando, né? O primeiro grito da criança já me incomodou, mas eu não percebia. A criança gritou 3, na 15ª vez que a criança grita, eu ia falar um palavrão aqui. Eu fui um tapão na criança. E eles não conseguem perceber o tempo que foi transcorrido, né? Dessa primeira filetezinho ali de raiva até a desorganização emocional completa e a violência. Eu amo esse livro também, Ju. Eu tenho experiências maravilhosas com o emocionário, né? O meu emocionário, ele fica ficava, né, na clínica. E aí, um dia meu filho foi lá e ele achou sensacional o livro, ele pegou pra ele e botou na mochila. E aí, quando ele começou a ter algumas questões na escola, assim, de uma dificuldade de lidar com erro, e tal, ele lembrou que tinha esse livro na mochila, né? E aí ele pegou, e aí a professora ajudou, né? Uma escola super bacana, e a professora pediu pra ficar com o livro, pra eu botar o livro todo dia na mochila, que ela ia aproveitar o livro
para trabalhar, né, a regulação emocional com ele. E, enfim, o livro virou um grande suporte. E agora ele quer dar esse livro para todo mundo. Então, assim, se vocês me convidarem para algum aniversário dos filhos de vocês, os filhos de vocês vão ganhar emocionário. Porque o Pedro só quer dar emocionário para todo mundo. E virou uma ferramenta. Mas percebam que, nesse caso aqui agora, nesse exemplo que eu acabei de trazer, o emocionário se tornou uma ferramenta muito organicamente na nossa dinâmica. Eu não fui num manual e alguém falou pra mim, olha, a melhor forma de você trabalhar com regulação emocional com crianças que estão com dificuldade de lidar com o erro é o emocionário. Não! Isso aconteceu de uma forma muito orgânica, a partir de um movimento da parentalidade consciente, porque eu levei, né, assim, ele olhou o livro, ele se interessou pelo livro, eu falei, também acho que pode ajudar, ele pediu pra botar na mochila, eu deixei botar na mochila, fui conversar com a professora pra entender o que tava rolando na sala de aula, e aí ela veio me descrever, falou que usou o livro, pediu pra deixar o livro na mochila, e a gente, pronto. Ali teve uma estratégia que foi se configurando de forma muito orgânica. E é exatamente isso que a gente quer quando a gente vem aqui falar pra vocês que a gente tem uma metodologia de orientação parental. Eu sei que nesse contexto de rede social, de Instagram, todo mundo querendo vender tudo, a gente também vende. Tá tudo bem, a gente também vende. A gente tá vendendo um retiro, baratinho inclusive, recomendo. A gente tá vendendo retiro, a gente tem o guia de raciocínio clínico, a gente tem a formação em orientação parental para psicólogos, mas quando a gente vem aqui para falar que existe uma metodologia baseada na psicologia para profissionais de psicologia, é porque a gente quer esse movimento, esse trabalho clínico de ajudar as famílias, ajudar os adultos que estão na função do cuidado, se desenvolverem no processo de parentalização da forma mais leve possível, menos adoecedora possível, porque se eles fizerem isso de forma leve e preservando a própria saúde mental, naturalmente, né, a gente vai ter um ambiente de desenvolvimento muito mais saudável para essa criança e que a gente vá construindo as soluções de uma forma muito orgânica. Sabe a sensação assim? O que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho é quando os pais chegam pra mim e falam assim, Fabrício, é impressionante, de repente a gente tava lá e aí a gente teve uma ideia e eu fico pensando, de repente nada, né? Eu tô aqui o quê? 5 meses trabalhando contigo, 6 meses, tu vem falar que é um de repente. Claro que eu não falo isso, eu só penso na hora, mas eu acho curioso que esse tipo de fala é o que me traz, é o que me valida, que valida a metodologia. A gente conseguiu ir trabalhando de uma forma tão colaborativa, tão orgânica, que realmente eles sentem que é algo que aconteceu. Não é pesado. Toda vez que os pais te procuram e eles voltam para casa com a sensação reforçada de que ser pai e mãe é pesado, de caraca, agora eu tenho que acordar, e agora eu tenho que fazer tudo aquilo que a psicóloga falou, que eu tenho que fazer, e aí eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho. Gente, isso é carga mental. Isso não é trabalho clínico, isso é carga mental. Se os pais saem do teu consultório, ou do teu Zoom, ou do teu Meet, com carga mental, mais além da que eles já têm, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Eles precisam sair do consultório pensando, sim, com algum nível de demanda cognitiva, mas uma demanda que gere solução. E que gere solução a partir das potencialidades deles, não a partir de um referencial externo idealizado. Porque isso é uma prática normativa. E essa prática normativa adoece. O que vocês veem por aí de modelos, a gente tem metodologia de trabalho clínico. A gente não tem modelo de parentalidade ou modelo de estratégias ou conjunto de sei lá o que promete revolucionar o exercício da parentalidade. Porque, na minha opinião, isso adoece. Isso não ajuda. Quando tem 30 mil pessoas dizendo pra mim que existe uma forma certa de lidar com a raiva do meu filho. Existe uma forma certa de lidar, idealizada, de lidar com a birra. Existe uma forma certa e idealizada de lidar com o adolescente. De ensinar sobre autonomia e responsabilidade. Não existe porcaria nenhuma. Porque as famílias não são iguais. As pessoas não são iguais.
Então a gente tem um conjunto de boas práticas, ou a gente tem um conjunto de práticas positivas, que se mostram positivas para a maioria das famílias, mas que precisa ser adaptada àquela realidade, aquela micro-realidade ali que está diante de você. E que às vezes não vai funcionar. O que funcionou para todo mundo que estava lá na pesquisa. Né? Então a pesquisa com 500 participantes mostrou o quê? Tá, e aí o 501 vai lá e aparece na tua frente e mostra que, por exemplo, aquela estratégia XPTO de abaixar na altura da criança, blá blá blá, pra criança dele não funciona. E aí? Você vai mandar ele embora ou você vai construir uma solução, uma outra solução possível para aquela dinâmica familiar? O bom profissional vai construir outra solução possível. O psicólogo vai construir outra solução possível. Agora, quem trabalha só a partir de protocolo e prática normativa vai falar, realmente, vai desistir, né? Realmente, enquanto você não conseguir, enquanto você não fizer, não adianta querer resultados diferentes. Gente, imagina alguém te falando isso. Enquanto você não for consistente com o uso da estratégia XPTO, você não vai ver resultados. Mas me interessa entender por que ele não está conseguindo ser consistente. Se alguém não está conseguindo ser consistente em uma determinada estratégia, é porque possivelmente aquela estratégia ou não faz sentido para ele, ou não faz sentido naquela dinâmica, ou não se sustenta naquela dinâmica. Então eu preciso criar uma outra coisa. Só que eu preciso ter base para criar. Então, o que a gente está aqui discutindo e o que a gente oferece para vocês dentro, né, das nossas formações, dos nossos cursos, é essa base para criar, tá? Uma base muito consistente para que vocês consigam criar. Deixa eu ler o que a Lívia colocou aqui. Uma vez foi muito produtivo pedir para uma mãe escrever aquilo que amava no filho, a pedido do próprio. Então, ali ela foi capaz de visualizar que nomeou apenas coisas positivas. Aí ela continua aqui embaixo. Sem termos técnicos, ela compreendeu uma necessidade de olhar para as emoções em sua integralidade. Exatamente, Lívia. Exatamente. Então, mas você percebeu que você tinha um objetivo terapêutico claro? Você não reproduziu eu peguei aqui na internet rapidinho agora, uma tarefinha, uma dinâmica, né, que alguém ensinou, uma dinâmica para trabalhar a emoção lá, para trabalhar a mãe, para flexibilizar a percepção da mãe sobre o filho. Não, você tinha uma intencionalidade terapêutica, tá? Que é, vamos flexibilizar a percepção da mãe sobre esse filho. Então, eu vou fazer uma pergunta para ela. Fazer uma pergunta. E o que você fez é o que a gente chama de pergunta reflexiva. Você colocou esta mãe para pensar, mas não para pensar em qualquer coisa. Para pensar sobre a relação com esse filho e no que você coloca ela para pensar sobre a relação dela com esse filho, a partir de um parâmetro muito específico, que foi o parâmetro do que ela vê de positivo nele, né? Você tá desenvolvendo ali mais um pouquinho, contribuindo para desenvolver uma parentalidade consciente. Porque parentalidade consciente é sobre isso. Para que eu seja uma mãe consciente no exercício da parentalidade, uma mulher consciente no exercício da parentalidade, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de autorregulação, eu preciso de uma percepção, eu preciso flexibilizar a minha percepção sobre o meu filho, ou seja, sair do rótulo, sair da minha necessidade de rotular, sair assim, ele sempre, porque os pais veem muito assim, ele sempre faz isso, ele é assim, né? E vai prendendo aquela criança, vai prendendo aquele filho dentro de um conjunto de expectativas. Se aquela criança, se ela fizer aquilo, ela pode fazer aquilo por motivos diferentes, mas esses motivos nunca vão ser efetivamente compreendidos. Se esses pais sempre tiverem a mesma ideia, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uma vez aconteceu aqui em casa. O meu filho tava apagando e acendendo a luz sem parar. E aquilo tava me agoniando, porque eu tava sozinha em casa com os dois, cachorro, papagaio, periquito, meu marido viajando, trabalhando, enfim, enlouquecida. E na hora de dormir eu já não aguentava mais, e aquela criança ligando, desligando a luz, ligando, desligando a luz, ligando, desligando a luz. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, né? E aí, se eu simplesmente parto do pressuposto de que ele é levado, de que ele não sossega, de que ele não me obedece, a coisa ia desgringolar sei lá pra onde. Mas eu resolvi exercer aqui minha parentalidade consciente. Falei assim, meu filho, o que tá acontecendo, meu amor? O que está acontecendo?
no interesse genuíno de compreender o fenômeno dele estar apagando e acendendo a luz, de me enlouquecendo. E aí ele falou, é que eu percebi que você tá muito cansada e muito estressada, mamãe. E acender e apagar a luz é muito divertido, me deixa muito alegre, alguma coisa assim. Então eu queria alegrar você também. E aí percebam que o garoto não tava tentando me irritar, gente. Ele não tava enlouquecido, ele não era um sem limite. Ele realmente, como aquilo era uma coisa que fazia bem para ele, apagar e acender a luz deixava ele feliz, ele achou que fazendo isso eu ia ficar feliz também, porque já que eu estava estressada, cansada, sobrecarregada. E aí eu fui explicar pra ele que não era bem assim, né? Que eu não gostava, não era isso que ia me deixar naquele momento feliz, que uma coisa que ia me deixar muito mais tranquila seria conseguir a colaboração deles pra gente deitar todo mundo junto e dormir no horário. Enfim, a coisa foi, tá? Então isso é, por exemplo, um exercício consciente da parentalidade. Eu poder estar ali, apesar das minhas emoções, apesar do meu cansaço, eu poder parar, estar no momento presente e conseguir tomar uma decisão ali. Não baseada nos meus preconceitos, mas baseada no que de fato está acontecendo. Isso é muito difícil. É muito difícil conseguir desenvolver esse modelo de parentalidade consciente, né? Sem um trabalho clínico consistente de base. Eu não vou desenvolver isso com sermão, eu não vou desenvolver isso com livros sobre estratégias educacionais, eu não vou desenvolver isso com normativas, né? Nem com ideais de parentalidade. Bom, e a última coisa que eu queria dizer pra vocês, porque eu já estourei todos os horários. Muito obrigada, gente, pelos elogios. Exato, a Ju aqui tá trazendo, né, outras reflexões. A criança real também é amada ou só a criança idealizada? Perfeito, são reflexões que a gente vai trazendo pro processo. A Maria falou, sugiro sempre aos pais que preservem um tempo todas as noites para conversar com seus filhos sobre as situações vivenciadas durante o dia, compartilham suas experiências e tem funcionado. Perfeito, Maria. Pode continuar fazendo essa orientação, mas se chegar em alguma família que eles não estejam conseguindo fazer isso, vamos questionar a estratégia. Vamos adaptar essa estratégia para eles, né? Vamos entender por que essa estratégia para eles não é uma estratégia de conexão. Não é uma estratégia que reforça o vínculo. Pode ser até uma estratégia que esteja até atrapalhando o vínculo. Então a gente sempre precisa construir, e no retiro vocês vão aprender a fazer isso, um esquema diagnóstico daquela família, né? Mapeando os pontos de alerta, as vulnerabilidades, para a gente realmente decidir que tipo de estratégia poderia ser mais efetiva e que eles consigam realmente sustentar a médio e longo prazo. E é isso, gente. A última coisa que eu queria dizer pra vocês é que, apesar de tudo isso que eu falei, né, dos problemas e de por que muitas vezes eles não aderem e tal, a gente pode desenvolver, né? Tudo isso que eu falei são competências aqui que a gente desenvolve com os nossos alunos, que a gente tá sempre aqui dando... também trazendo informações para vocês sobre como vocês podem desenvolver, tá? É uma habilidade, a gente precisa desenvolver essas habilidades para que a gente não fique trabalhando de maneira intuitiva, tá? E aí, como eu falei, a gente tá numa sequência, quer dizer, uma sequência não, né? A gente teve a live de hoje, a gente tem a próxima live, terça-feira às 20 horas, antes do retiro. Então vão ser lives realmente de aquecimento para vocês chegarem muito prontos para tudo aquilo que a gente vai trabalhar lá, porque vai ser bem mão na massa, bem prático, bem questionador do sistema, né? Do status quo. Aviso logo. E aí na próxima live eu vou mostrar pra vocês então, eu falei muito de postura, né? Mas que postura é essa então, afinal? Na próxima live a gente vai falar sobre essa postura que realmente transforma até esses pais mais resistentes, pode transformar, né? Até esses pais mais resistentes em aliados, né? Em aliados do processo. Eu vou trazer aqui alguns cases de sucesso, alguns cases de fracasso, porque a gente também não mente. Aqui, tá? Que a gente fala a verdade. Obrigada, gente. Obrigada. Eu que amo conversar com vocês, porque eu sempre passo da hora. Então, só lembrando aqui, pra quem entrou mais pro final, dia 6 de setembro, a gente tem o nosso retiro de orientação parental na prática. A gente tem 2 ingressos. Um ingresso que dá acesso ali ao dia, né? Do evento, ao Zoom com a gente. E os materiais do que a gente vai disponibilizar ali. E o ingresso VIP, que é o ingresso que, além disso, dá acesso a um material extra de apoio e gravação por 7 dias, tá? Ah, eu já participei do primeiro retiro, Fabrícia. Não tem problema, porque principalmente a gente hoje
bater o martelo ali, muitos conteúdos, sim, algum conteúdo ele vai se repetir, porque a gente tem que trazer essa base para todo mundo, mas a gente vai trabalhar na parte da tarde a teoria e o método OPP aplicado aí a um caso de monitoramento digital, tá? Então, tem sido uma demanda muito grande dos pais. Como é que a gente faz monitoramento digital? Como é que a gente faz monitoramento digital dos nossos filhos? Enfim, é uma necessidade que vem se apresentando cada vez mais. Então, a gente vai trazer um caso clínico para mostrar exatamente para vocês como é que vocês aplicam o esquema diagnóstico da dinâmica familiar nesse caso, como é que vocês conduzem ali os 5 níveis de intervenção, que perguntas reflexivas vocês podem fazer. Então, vocês vão sair com toda uma estrutura de primeiro atendimento muito completa, com a possibilidade de tirar dúvida ali em tempo real com a gente, tá bom? Ai, obrigada, gente. Então, Maria, a gente se vê lá. Ju, eu tava com saudade de vocês já. Ju, teve uma época que você tava sempre nas lives, né? Que bom que você está de volta. É isso, gente. Aqui a gente tá aqui toda terça-feira para construir relacionamento. Aí de quebra a gente traz teoria e tal, tá? Mas o que eu quero mesmo é construir relacionamento com vocês, enfim, e construir essa comunidade para discutir e tratar seriamente as questões da parentalidade. Combinado? Então espero vocês no retiro sábado, não sei se é agora o outro, dia 6/9, o dia todo. Semana que vem, então, temos a nossa última live de aquecimento antes do retiro, também às 20 horas, tá bom? Beijo grande pra vocês. Boa noite.